E agora vamos pro leãozinho. Eu parei aqui daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês aquela hora, né? Que eu cortei aqui. O que eu vou precisar? Eu vou mostrar aí pra vocês a carinha da toalha, pra vocês entenderem. Essa parte aí do nariz, a parte de cima dela, é esse aqui. É esse molde, que eu dobrei a folha assim no meio e risquei aqui 4 centímetros, 2 para cada lado, e aqui 2, 1 para cada lado. E de altura, 7 centímetros. Aí eu uni os pontos, tem essa parte aí que vocês estão vendo pronta. Aqui, o narizinho dele, ele tem 3 de largura e 2,5 de altura. Os olhinhos, 1,5 aqui, tá? De diâmetro. E aqui pra orelhinha, eu fiz 5 centímetros por 4,5. E pra juba, aqueles gominhos que ficam em cima, eu fiz 5,5 de altura por 5 de largura e arredondei bem os cantinhos aqui, ó, só os cantinhos, tá vendo? E aí eu vou cortar esse molde aqui. Bom, só pra lembrar, eu falei errado nessa parte aqui da juba, é 4 de largura por 5,5 de altura, tá? Que eu vou cortar 8 parzinhos deste aqui, tá? Então, são 16 pedacinhos. Eu tô usando o Melton, esse tecido se chama Melton, é o mesmo que eu usei lá na ovelhinha, só que lá eu usei branco, aqui eu tô usando um tom de caramelo, né? Olha que bonito. E é isso aqui que a gente vai fazer a juba do leão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pra gente não se perder na modelagem aqui do capuz, é o seguinte. Deixa eu desvirar esse aqui, que eu vou usar 8 partes, certo? Então, eu vou começar aqui, desse corte que a gente fez, colocando um pra cá, outro pra cá, bem pertinho. Aí, eu venho outro aqui e vou dividir por igual. Certo? Até completar aqui os 8. Você vai medir, porque a minha abertura tá menor. Aqui, eu vou ter que abrir um pouco mais. Do jeito que tá aqui, que a gente deixou presinho, marcado certinho no meio, eu vou medir aqui quanto que eu vou ter que entrar. Mas faça menor, se precisar, abra na hora da costura, tá? Pra não abrir demais. Aqui tá dando 9 centímetros, eu vou deixar com 8,5, tá? Eu vou abrir aqui 8,5 e 8,5. Como que eu vou fazer isso? Lembrando que ele tá aberto só aqui, né, que a gente cortou. Aqui tá certinho no meio. Marco aqui. Aqui. E aqui. E vou cortar. É só isso que eu vou fazer. Na medida que eu acabei de falar pra vocês, eu vou fazer isso, ó. Isso, não tenha medo, viu, gente? Dá certo. E para. Sempre um pouquinho antes que eu falei, pra que, se precisar, abre depois. Pronto, só isso. Esta juba, gente, não vai nenhum tipo de enchimento. É só do jeitinho que tá aqui. Agora, eu separo essa parte e venho aqui pra orelhinha, tá? Que a gente cortou 4,5 por 5. Eu cortei aqui nesse tecido, que é um plushzinho, tá? Ele é bem fininho. Olha como é o avesso dele. Eu não lembro exatamente o nome desse tecido, mas é um tipo de um plush, tá? Que eu fiz, cortei duplo assim, né? Um lado de plush e um lado da tricoline azul, tá? A mesma que tá aqui. Que eu cortei aqui bem, eu costurei bem no cantinho e fiz uns piques pra ela ficar bem bonitinha na hora de desvirar. O que eu vou fazer com essa orelhinha? Eu vou dobrar ela bem no meio, desta forma, assim, e vou passar uma costura, como eu fiz aqui. Porque quando eu for pregar aqui a juba, a orelha vai assim no cantinho. Mas, por enquanto, eu não vou costurar isso agora. Eu só vou deixar tudo
arrumadinho, que nem eu deixei aqui. Aqui, pra facilitar, gente, é bom prender. Fechar todas essas boquinhas aqui, tá? Vamos lá. Aqui, essa parte que eu mostrei o molde pra vocês, que seria aqui do focinho, parte antes de pôr no focinho, eu fiz nesse tecido aqui, que é o mesmo que eu fiz a orelhinha, que é tipo um plush. Coloquei uma intertela adesiva e ele vai ficar bem aqui no meio, certo? Eu cortei também o focinho, eu fiz com feltro preto, mas se você quiser usar outro tecido também pode ser. E também tá com intertela, ele vai ser colocado dessa forma. Essa parte maior é pra cima. Você vai centralizar certinho, vai colar. Agora que eu já colei aqui, eu vou abrir essa costura. Lembra que a gente fez essa costura sem retrocesso, sem nada? Ela fica super fácil de desmanchar. Eu tô usando o mesmo ponto e o mesmo modelo que eu mostrei pra vocês no vídeo 2, lá no capuz da ovelhinha, tá? Aquele caseado. E se você não tiver esse recurso, pode fazer à mão, que vai ficar lindo de qualquer jeito. Aqui está, né? Eu já fiz todo o pesponto e eu vou posicionar aqui o nariz aqui do leão. Eu vou tirar aqui a minha intertela, que eu tô usando aquela que é colante, sabe? Mas se você usar aquela que é com calor do ferro, também não tem problema. Ela vai te auxiliar muito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só essa pontinha aqui pro lado de fora. E vou colocar desta forma. A vantagem dessa daqui é que se der alguma coisa errada, você tira e coloca de novo. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Daqui pra cá eu deixei 1 centímetro. E daqui pra cima tem 3. Assim fica fácil vocês reproduzirem aí. Ó, daqui pra cá tem 3. E daqui pra cá tem 1. E tenho mais uma dica pra vocês. Depois que você terminou aqui, principalmente para quem vai fazer a máquina, né? Porque a mão a gente faz o arremate atrás. Você pega essa linha que tá sobrando aqui, coloca numa agulha e coloca para trás, não corta. Coloca para trás, porque assim fica um acabamento bem feito e não tem um perigo de soltar. Aí depois você vem aqui e faz um nozinho com essas linhas aqui que estão sobrando. E aí sim, depois de você amarrar bem, você corta. Agora, com tudo aqui já bordadinho, eu vou pegar aquele molde que eu falei pra vocês lá da ovelhinha, que eu vou utilizar só a boquinha aqui pra tá desenhando. Então, e está feito. Aqui pra cá tem 1,5 centímetros. Olha que graça. Aqui eu posso fazer tanto na máquina, como eu posso fazer no ponto atrás. Esse eu vou fazer no ponto atrás. E o bigode eu vou fazer na linha reta na máquina e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai riscar. Eu fiz aqui o ponto atrás com linha comum, tá? De costura, eu passei 2 linhas, aí ficou 4 fiozinhos, tá? Foi dessa forma que eu fiz. Agora pro bigode, você pega uma lapiseira bem fininha, um lápis, pegar aqui uma régua, você vai fazer um risco bem retinho aqui, com 6 centímetros, coloca o 3 bem aqui no meio, aqui ó, do focinho, coloca, faça um risco clarinho, mas que você consiga enxergar na máquina, tá? Vou fazer aqui 6 centímetros, tá? 3 de cada lado. Vamos ver se dá pra enxergar aqui, né? Agora, a gente vai fazer um outro em X. Um pra cá e um pra cá. Então, vamos lá. Esse aqui, eu vou fazer com 4. Então, eu vou colocar... Desculpa, vou fazer com 5. Vou pôr 2,5. Vou colocar ele um pouco pra cima e um pouco pra baixo. O do meio vai ser maior, tá? Então, esse foi com 6, 3 pra cada lado. E esse com 5, 2,5 para cada lado. Posiciona a régua aí. E aí você risca. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o do meio aqui para vocês verem, tá? Eu deixei a linha já puxada. Tá vendo o meu ponto?
tá no 2,2, que é o primeiro que aparece na minha máquina assim que eu ligo. Vou posicionar certinho aqui na minha marcação. Não dou retrocesso nem no começo, nem no fim. Deixa eu fazer isso aqui pra vocês verem. Terminei. O que eu vou fazer? Eu vou puxar. Puxa essa linha. Vou pegar a tesoura aqui. Corta. E ele vai ficar assim, com essa linha solta, que a gente vai depois colocar pro lado de dentro e fazer um nó. Não faça retrocesso porque vai ficar feio aqui. E agora faça os outros risquinhos da mesma forma. Tá vendo que fica essas pontinhas aqui? Que isso aqui é reto e aqui é arredondado? Eu só vou acertar. A gente acerta isso aqui. Depois disso, aqui nesse, bem no meinho aqui, eu fiz uma marquinha. Pra eu achar o meio certinho, tá? O que que eu faço? Com a fita métrica, eu vou medir desse meio pra cá, 6 centímetros. Eu coloquei aqui. E vou medir 6 centímetros pra lá. Então, eu vou pegar essa orelha, bem no meinho dela, eu vou colocar onde eu marquei com o alfinete. Nos 6 centímetros, ó lá. Tá bem o meinho dela. Aí, eu venho aqui. E prendo. Eu vou colocar com esse prendedor aqui, que é mais prático. E prendo. Aqui desse lado, a mesma coisa. Eu vou achar o meio aqui, né? Esse meinho. Posiciono aqui, como eu estou fazendo, virado para baixo. E vou colocar aqui um alfinete, esse prendedor, o que vocês tiverem. Agora é só passar uma costurinha de cada lado para tá prendendo essa orelha. Olha como fica. Olha que bonitinho. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a juba e vou colocar, lembra que eu tenho aquela marquinha no meio aqui? Eu vou colocar bem certinho, ó. Uma pra cá. Comece bem aqui do meio. Não coloque, gente, ela distante uma da outra. Você vai colocar a pontinha dela em cima da próxima, mas é a pontinha mesmo, bem pequenininha. Lembra lá no começo que eu não cortei muito aqui? Por que eu não cortei muito? Para não correr o risco de ficar um buraco grande desnecessário. Agora, eu vou precisar aumentar. O que que eu vou fazer? Eu vou prender essas aqui primeiro. Aí, eu vou ver quanto que eu preciso abrir e vou continuar no mesmo sentido que seja o suficiente para encaixar mais essa ponta. Voltamos aqui. E olha lá. Tá preso. Vocês viram que deu certinho? Olha que lindo que ficou. Só que ainda falta mais um aqui, né? Pra ficar aquela juba bonita. Então, você vai posicionar a sua também, pontinha aqui, só um pouquinho pra cima. A mesma coisa. E do outro lado também. Gente, no mesmo sentido, lembra que tinha a marca do vinco? Você vai acompanhar, tá? Tem a marca do vinco aqui ainda. Eu marquei, olha, é só um pedacinho a mais que eu preciso abrir. Então, você abra só o suficiente para poder encaixar essa última parte da juba. É só isso. E olha que lindo, gente! É muito fofinho, não é mesmo? Essas linhas que ficam aqui, depois a gente tira tudinho, tá? Olha que graça esse leão.
Uma dica aqui, gente, pode fazer com outras cores. Pode ser no lugar do azul verde, pode ser marrom, pode ser bege ou cinza também, fica legal. Enfim, dá pra fazer várias composições. Olha que gracinha isso daqui, com laranja também fica bonito. Enfim, o que vamos fazer agora? Agora, nós vamos fechar aquela parte lá do começo que a gente tinha costurado sem dar retrocesso, lembra? Só pra gente poder cortar o biquinho. A gente vai voltar aqui e vai costurar bem bonitinho com retrocesso. Eu costurei, passei aqui a costura e vou fazer isso agora. Pra poder fechar aqui, ó, toda essa parte. Deixa eu virar aqui pra vocês, toda essa parte. Ajeita bem aqui toda a juba, arruma tudo direitinho pra vocês conseguirem fechar. Vocês viram que eu acabei de pregar o grelozinho. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulhão, é que tá chovendo muito, tá? Eu acabei de pregar igualzinho da toalha da ovelha. Igualzinho tá lá no vídeo 2. E aqui tá a toalha, tá? O capuz, que eu tinha feito lá. 2 centímetros, 4 de cada lado. Como essa daqui a gente entra mais, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui 3 centímetros, eu vou marcar maior, tá? Aqui tá com 2, eu vou marcar 3 centímetros e vou marcar 6 de cada lado. O da ovelha foi esse tamanho menor, esse aqui é esse maior. Eu vou cortar e vou costurar. Prontinho, né? Agora, mais uma vez, eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato, pra não ter erro na hora de prender o capuz, tá? Não ficar lá do errado. Lembrando que essa parte da felpa da toalha é sempre a parte que seca, que fica perto do corpo do neném. E a veludada sempre pro lado de fora, então ela fica pra dentro. E como é que eu faço pra costurar e ficar certinho? Eu vou pegar aqui, colocar o capuz dentro da toalha. Aí, eu prendo aqui certinho toda essa parte aonde tem um grelozinho, só nessa parte, certinho, pra ela não ficar torcida, pra ela não ficar torta, e vou costurar bem aqui. E olha lá, vou desvirar aqui pra vocês. E pronto, gente, fica perfeita. Olha lá, que graça. Certinha, ó. Não se vê costura nenhuma, tudo bonitinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na ovelha. Eu vou passar uma costurinha bem aqui, para prender essa parte aqui de cima com a parte de baixo do capuz. E aí, ela fica perfeita. E o capuz está pronto. Totalmente costurado, tudo preso aqui embaixo. Gente, a chuva continua, esse barulhão é da chuva, tá? Tá tudo aqui, ó, com etiquetinha, acabado, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela toalha, parte da toalha com a fralda que a gente viu lá na primeira aula, e vai colocar aqui, ó, mostrar pra você. Aqui é a parte onde tem a fralda e aqui é a parte aveludada. Eu vou pegar o capuz, as costas dele aqui, e vou colocar aqui a parte da fralda, certo? Aqui a frente do capuz, eu vou virar e vou prender desta forma, assim. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui. Tá vendo? Aqui tá a fralda e eu vou prender aqui costura com costura, aquela costura no meio da fralda, sabe aquela prega? Costura com costura. E aí eu vou prender desse lado aqui o capuz, certo?
o mesmo tecido que a gente usa aqui, normalmente eu faço assim, tá? O mesmo tecido que eu uso nesse detalhe é o tecido que eu vou usar no viés da toalha toda. Oi pessoal, gostando da aula? Mais uma dica legal para vocês. Aqui vai ser a embalagem da nossa toalha. Eu tô usando o TNT e ele tem 56 por 32. Eu só passei aqui um pezinho de máquina e cortei com aquela tesoura de picotar a volta toda. E aqui eu fiz um furinho com aquele furador de papel mesmo, tá? E vamos lá, olha que fofura, gente. Olha que lindas que ficaram essas toalhas. Elas são uma excelente opção de presente. Com todos os meus anos trabalhando com enxoval de bebê, que eu desenvolvia, né, os desenhos, os modelos, um dos itens que mais vendia era esse tipo de toalha. Porque elas são grandes, de uma qualidade extrema na toalha, de uma felpa boa, grossa, bonita. E por ela ser grande, então ela usa enquanto é bebezinho, porque você usa a fralda, né, não usa praticamente o capuz, mas usa mais aquela fralda interna para estar secando o bebê. E depois ela usa muito tempo. Para vocês terem ideia, minha filha tem 8 anos e ela tem uma toalha deste tamanho. É a mesma toalha. Claro que ela já não tá tão bonita, mas é a mesma toalha. Então acompanha durante muito tempo. Então é uma excelente opção de presente para você oferecer para suas clientes. Então outra coisa importantíssima que eu quero falar com vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe.